Bom dia a todos, eu sou José Rosa, este é o canal Zé Educando. Estamos aqui nessa sexta-feira para mostrar mais um livro para vocês, comentar e convidar a leitura. Nisso que a gente chamou de Sextou com Livro, né? Aqui nesse canal. O livro de hoje é especial, um livro muito bacana, de um autor que eu já falei sobre ele aqui antes. Inclusive eu gravei um vídeo, eu acho que foi ano passado, se não me engano, dele, mas falando assim de uma forma geral de todas as obras dele que eu tinha lido até então, né? Então vamos começar pelo autor, como eu sempre faço. O autor chama Ken Follett, né? É um autor de best-sellers, né? Desse mundão afora. Ele é um pesquisador, né? Escritor inglês. Ele produziu já vários e vários livros, assim, muito famosos no mundo. E as obras dele já venderam, pra você ter ideia, mais de 180 milhões de exemplares, né? Ele mora na Inglaterra com a sua esposa e ele começou a escrever quando tinha 27 anos. Ele escreveu, o primeiro livro dele foi O Buraco da Agulha, eu também tive a oportunidade de ler, muito bacana. E sempre nessa área assim de espionagem, né, de pesquisa histórica, e a gente aprende muito com os livros de Ken Follett, né? Um grande autor, né? Ele escreveu assim Os Pilares da Terra, que é um livro famosíssimo, né? Escreveu também aquela famosa trilogia O Século, né? Que é o Queda de Gigantes, sobre a Primeira Guerra Mundial, O Inverno no Mundo, sobre a Segunda Guerra, e A Eternidade por um Fio, que é sobre a Guerra Fria, né? Então o livro de hoje, que eu vou comentar rapidamente para vocês, que é o propósito desse canal, é exatamente esse aqui, chamado Nunca. Esse livro é um daqueles que João Bardo diria que realmente é um romance, porque ele tem 620 páginas e é um livro que fica em pé, né? A gente começa brincando assim, mas é interessante a gente observar esse dado, porque é realmente um livro grande, mas você lê ele assim, fascinado com a história, né? Que é muito bacana. Então, assim, a história em si, ela é, se você for olhar o mote da história, que é a guerra nuclear, não é um mote comum, até banal. Já fizeram vários livros, vários filmes sobre esse tema, não é? Vários, inclusive ficção científica, mas a abordagem dele é que é bacana, sabe? E o alerta que ele faz, né, ao final do livro, que termina com a Guerra Mundial sendo explodindo, é justamente o que Harari e grandes outros pesquisadores, cientistas, sociólogos e estudiosos, né, de história e de realidade e de ciência dizem, né? Quer dizer, nós estamos correndo até hoje um grande perigo, né, com a hecatombe nuclear. Então o livro, o foco dele é esse, né? Ele se passa em várias regiões do mundo, principalmente em Washington DC, não é? Com a presidenta dos Estados Unidos. Era uma presidenta baixinha, mulher, acho legal isso também, ele ter colocado isso, né? Não vou contar a história, obviamente, mas se passa em Washington, né? Com a presidenta dos Estados Unidos e todo o seu staff. Também na China, em Beijing, com o presidente da China e todo o seu staff de segurança e seus ministros e tudo. Passa também na Coreia do Norte, Coreia do Sul, e passa também no Chad, um país norte-africano, né, um país saariano, vamos dizer assim, né, de deserto. Então é uma trama muito bem feita, muito urdida, e que eu vou só pincelar aqui um diálogo que ela estava tendo, a presidenta dos Estados Unidos, a Pauline Green, com um dos seus assessores, que era o General Gass, e ela estava perguntando para ele quais seriam as consequências, né, de uma hecatombe nuclear no mundo, né? E aí ele diz assim, de uma forma muito interessante, que ele diz assim, eu vou ler só um pedacinho aqui, como é que é o diálogo entre os dois, para vocês verem como a coisa é feia, né? Ó, ela pergunta assim, ó, você poderia me dizer, né, o que iria rolar, o que iria acontecer com a hecatombe nuclear, quais as consequências imediatas? Aí diz assim, ó, ambos os lados, né, porque o caso é os Estados Unidos e a China, né, obviamente, né? Aí diz assim, ambos os lados iriam se defender com ataque cibernético e artilharia antimíssil, mas todas as evidências apontam que esses métodos seriam bem-sucedidos apenas em parte, na melhor das hipóteses. Portanto, algumas bombas nucleares já atingiriam seus alvos em ambos os países em guerra. Aí ela pergunta, quais alvos? Aí ele dizia, os dois lados tentariam destruir as instalações de lançamento de mísseis do inimigo e também alvejar as principais cidades. No mínimo, a China bombardearia Nova York, Chicago, Houston, Los Angeles, São Francisco,
e essa em que eles estavam no diálogo, né, que é Washington. Conforme ele foi listando as cidades, Paulino se visualizou em sua cabeça. As visualizou a Ponte Golden Gate em São Francisco, o Astrodome em Houston, a Quinta Avenida em Manhattan, o Rodeo Drive em Los Angeles, a casa dos pais dela em Chicago, o monumento de Washington, bem visível de onde eles estavam. O mais provável, continuou o General Gass, né, é que eles vissem entre 10 e 20 eles visassem 10 e 20 grandes cidades dos Estados Unidos. Aí ela diz assim: me ajuda a explicar como é a explosão. É por isso que eu fiz questão de colocar isso nesse videozinho rápido. Olha que interessante. No primeiro milionésimo de segundo, olha só, gente, no primeiro milionésimo segundo é formada uma bola de fogo de 200 metros de diâmetro. Imagine uma bola de fogo de 200 metros de diâmetro. Dentro dela morreriam todos no mesmo instante, no mesmo milionésimo de segundo. Aí ela diz assim: talvez essas sejam as pessoas de mais sorte. Eu acho que também seriam. Aí ele continua: a explosão põe abaixo os edifícios num raio de quase 2 km. Então, em 2 km, todos os edifícios cairiam imediatamente. Quase todos nesse perímetro morreriam com impacto ou com a queda dos destroços. O calor provoca a combustão de qualquer coisa que queime, incluindo as pessoas, num raio de 3 a 8 quilômetros. Sabe lá o que é isso? Carros batem, trens saem dos trilhos. A explosão e o calor também sobem, de modo que os aviões despencam do céu. Tudo consequência imediata da bomba. Quantas vítimas? Ela pergunta. Em Nova York, cerca de 250 mil pessoas morreriam praticamente instantaneamente. Outro 500 mil ficaria ferido. Mais pessoas morreriam envenenadas pela radiação nas horas e nos dias seguintes. Ela assim: meu Deus, né? Mas isso, aí ele diz, mas isso é só uma bomba, o efeito de uma bomba. Eles apontariam mais de um míssil para cada cidade, em caso de defeito. Ou seja, não era só uma bomba que ia para cada cidade, ia pelo menos 2, né? E a China agora tem várias ogivas, então um único míssil pode carregar até 5 bombas distintas, cada uma buscando um alvo diferente. Ou seja, cada míssil tem 5 ogivas, 5 bombas com alvos distintos. Ninguém sabe qual seria o efeito de 10, 20, 50 explosões nucleares em uma cidade, porque isso simplesmente nunca aconteceu. Aí ela diz assim para ele, a presidenta dos Estados Unidos, assim: isso é inimaginável. E é verdade, né? Aí ele diz assim, ó: e esse seria apenas o impacto mais curto. Aí vem, ó: com todas as grandes cidades dos Estados Unidos e da China em chamas, imagine quanta folia seria lançada na atmosfera do planeta. O suficiente, acreditam alguns cientistas, para reduzir a entrada de luz do Sol e baixar as temperaturas das superfícies da Terra, provocando perda de colheitas, escassez de alimentos e fome em muitos países. Seria o chamado inverno nuclear. Quer dizer, é negócio, né, rapaz? É um negócio impressionante. Isso é um romance, né? Mas eu fiz questão de destacar esse pedacinho aqui desse capítulo para que vocês vejam, né, aquilo tudo que os cientistas alarmam, né? Tudo que os grandes pensadores, né, desse mundão, né, pacifistas, a própria ONU, alarda a respeito disso, né? Então nós estamos assim vivendo num paiol de pólvora, né? Nem pólvora, é um paiol atômico, né? Que esse mundão se virou, viu? É bom, o livro é muito bom, gente. É óbvio que eu não vou contar a história aqui, então quem quiser ler, leia, porque vale a pena. É um dos últimos, esse de falar, foi escrito ano passado e foi lançado esse ano. Então foi o meu irmão que me deu, o Bardo, eu agradeço a ele, é um negócio muito bacana. Já estou enviando também hoje mesmo para outro irmão, para a gente difundir o conhecimento e as boas leituras, né? Fiquem em paz, por favor, comentem o que desejarem, coloque o sininho para receber as notificações, se inscreva no canal se não tiver inscrito aí. Forte abraço!